Assista agora Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência em mais um Telescópio com Sinergia. Aliás, sempre com muita sinergia. Eu lembro ao telespectador que o programa está sendo gravado, razão pela qual não podemos interagir ao vivo com o público. Mas mande mensagem através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, aplicativo, site, que a gente vai compartilhar a sua dúvida com os nossos convidados. Rafael Peixe, muito boa tarde. O programa está sendo gravado. Como você foi de Natal? Boa tarde, Fábio. Eu fui bem, e você? Muito bem Feliz também. Natal pro pessoal de casa que nos assiste. E o programa de hoje é muito especial, como sempre. Hoje a gente vai falar muito sobre um tema que é totalmente relevante para quem empreende, quem está pensando em empreender. Uma das bases fundamentais, ao nosso ver, que estamos aqui hoje, que é o networking. Sim. Então a gente vai falar hoje de networking com uma profissional no assunto. Com uma profissional no assunto? Profissional. Vamos saber quem é essa profissional. Sim. Vamos lá, brincando um pouco com o telespectador, o programa está sendo gravado antes do Natal. Mas eu desejo que todos tenham tido um excelente Natal. Adelaide Conduta, muito obrigado pela sua presença no Telescópio. Obrigada a vocês pelo convite. Você é especialista em network, é? Eu tento. Todos tentamos um pouco, né? Eu acho que é importante para todo tipo de desenvolvimento, não é só a empresa, né? É o pessoal também, né? A gente vai conversar sobre o BNI e também sobre outros empreendimentos, né? Então, sim, Daqui a pouquinho você fala do BNI. combinado. Muito bom. O programa Telescópio com Sinergia conta com o apoio do Plano Familiar Camargo, também da Franciose Imóveis 40 anos e ainda da Unimed Sul Paulista. E rapidinho, eu quero fazer o meu network aqui, conhecer um pouco melhor dos projetos da Adelaide. Fique ligado que a gente volta já já. Muito bom, agora sim, em definitivo, seu programa Telescópio com Sinergia, lembrando ao público que está sendo gravado. Vamos lá, vou direto passar a bola para a nossa convidada especial. Adelaide Conduta, fale um pouquinho de você, quem que é a Adelaide? Você hoje está até de uniforme aí do BNI, mas fale um pouco da sua trajetória no mundo empresarial. Eu sempre fui, eu acho, assim, eu nunca tive carteira assinada, né? Eu sempre fui empreendedora. Era aquele negócio azul que existia antigamente, né? Agora acho que não existe mais, né? Agora é só digital. Só eu sei porque digital. tenho funcionários. Mas sim, eu nunca tive a carteira assinada. Desde sempre eu procurava empresas, negócios, onde ninguém via a oportunidade de algo, eu sempre estava enxergando. Então, eu não só abri empresas no Brasil, eu morei 7 anos em Angola. Eu tive empresa. Em Angola? Eu tive empresa lá também. A primeira casa de festa infantil, na época, fui eu junto com outra brasileira que inauguramos lá. Então, sempre essa ideia, né, de onde eu tô, visualizar o que é que ali a gente pode fazer, né, funcionar. E isso desde muito cedo. Então, já tive franquia de educação. Quando eu vim de Recife para São Paulo, fechei essa franquia. E aqui, comecei a trabalhar, abri uma outra loja lá em Alphaville. Veio a pandemia, engravidei 2 gêmeos, precisei vir para o interior. A minha ideia é, eu preciso de qualidade de vida, eu já tinha 3, vinham mais 2, eram 5 filhos. 5. E eu precisava de sossego, tranquilidade, e eu acreditava que se eu viesse para o interior, isso seria mais fácil de acontecer do que em grandes cidades. Sossego e tranquilidade não é antagonismo à vida empreendedora ou não? Depende de como você organiza as coisas. Sossego na cabeça não significa sossego no corpo, né? Então, eu estou sempre em movimento. Eu estou sempre pensando, meu marido que eu diga, ele fala, não inventa, pelo amor de Deus. Pô, a gente vai a Gramado, eu já visualizo, aqui não tem Lugano, onde é que a gente pode abrir um Lugano?
Porque é isso, eu acho que o empreendedor é esse que vai, viaja e vai olhando e vai vendo que naquela cidade não tem aquele determinado e que para lá serve essa visão, né? Que às vezes uns têm com mais facilidade do que outros. E da mesma forma, vocês como viajam bastante para fora do país, né? Vocês também, esse radar está o tempo todo ligado em coisas que vocês enxergam, tanto no sentido de negócio, comportamento, tendências, Sim. também olhando para cá. Melhoria, né? Mesmo a gente já tendo os negócios da gente, né? A gente sempre está em busca de melhoria. Melhorar, hoje eu acho muito válido falar sobre isso, melhorar a capacidade humana de produção, né? O que é que a gente pode fazer de melhor? E viver bem. Então, não acredito que seja muito antagonismo. Quando eu falo que a gente pode sim procurar o sossego e a tranquilidade, né, do interior da cidade e se manter em movimento, empreendendo. Viu? Olhar para oportunidades. É permanente, né? Eu acho que sim. E acredito, sinceramente, que com o tempo, o teu olhar, ele vai ficando mais perspicaz. As coisas que estão em sua volta. Aquilo que às vezes nem chamava a sua atenção, como foi recentemente uma das viagens que eu fiz a Gramado, eu olhei e fiz, poxa vida, não tem. Visualizei 6 cidades aqui do interior. Não tem nenhuma delas. E é um negócio bom. Aí foi quando meu marido olhou para mim e fez, não invento. Porque a gente não tem mais braço. Você não tem mais horas. Mas já foi assunto aqui, desculpe, Adelaide, né, Peixe? O empreendedor, tudo bem que ele não para de pensar, mas ele não precisa estar lá às 6 horas da manhã para abrir a loja e 6 horas da tarde para fechar a loja. Ele é gestor, ele é um gestor. Isso, se ele tiver, provavelmente, ele vai chegar numa hora em que ele não vai crescer mais, porque ele não tem como. Sim. Ou ele tem equipe, né? Quando eu falo equipe, são pessoas que fazem o seu dia a dia para que funcione a sua empresa, ou fatalmente, em um determinado momento, você vai parar. Por quê? Porque você só tem 24 horas. Todo mundo só tem as mesmas 24 horas. E como é que um empresário ele hoje cresce? Ele cresce se ele souber sabiamente delegar. Delegar aquilo que ele não faz com maestria. Claro. Esse é o melhor dos mundos. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Gerenciar pessoas. Não é fácil, né, Peixe? Não é fácil, mas é necessário, né? E a gente vai ficando bom nessa arte, né? Sim. Sim, é a história que a gente estava falando agora há pouco aqui sobre o autônomo. O autônomo tem muito essa veia, né? Dele mesmo fazer, entender que só ele faz aquilo e até algum momento você vai ficar bem, né? Dá para você ter uma renda aí acima da média, comparando com um trabalhador. Isso. Mas olhando para um empresário, você fica totalmente distante, porque chega numa hora que é 2 braços e 24 horas. Então não tem como se fazer mais do que aquilo. Sim. Por mais que você trabalhe full ali 7 dias na semana, é só aquilo. Esse é seu teto. Então a única maneira de você conseguir exponenciar o seu negócio é delegando. Delegando, não tem outro meio. E gerenciando pessoas. É você pensar, né, no exemplo prático, um esteticista. E eu conheço uma que vive exatamente isso. É o conflito eterno dela. Ela fala que ela não pode sair daquilo que ela faz, porque as pessoas procuram o trabalho dela personalíssimo. Isso é uma verdade, né? Muita gente vai a ela porque é ela que bota a mão na massa. Mas ela não é boa, top em tudo. Então, por que não pegar as 2, 3 coisas que ela é top e ela faz, e as outras, tipo uma limpeza facial e etc., ela não treina padrão. Exatamente. Ela não treina alguém. Quando ela faz isso, ela começa a gerir o negócio dela. Sim. Enquanto ela não faz, ela não está nem na gestão. Ela só está na produção. E a pessoa não consegue ver isso no seu dia a dia. Ela só vai. Por quê? Porque ela está ganhando mais, ela está vendo que ela ocupa todos os horários dela e hoje ela trabalha de domingo a domingo, sem nenhuma folga. Pois é, mas isso não é vida saudável, né? Não. Então, quando eu falo em tranquilidade, eu falo observando dessa forma, né? Em hipótese alguma, né, respeitando aí a moça, óbvio que eu não sei quem não significa que não tenha prazer. Aliás, ela tem prazer nesse trabalho. Sim, ela é super feliz fazendo isso. Senão não faria com excelência, provavelmente. Os nossos embates, as nossas conversas acaloradas, que são maravilhosas, é sempre no sentido de observa que as 24 horas que eu tenho são as mesmas que você tem. Então não olha pra mim e fala assim, como é que você consegue? Entendeu? Eu só consigo porque eu gerencio. E você também pode. Claro. É só você aprender, né, a soltar um pouco, né? Aonde que a gente pode aprender essas aulas? Porque a gente fez uma entrevista há pouco tempo atrás aí, com profissionais liberais. A faculdade não ensina esse comportamento empreendedor.
Então, eu sei que o Peixe fala sobre isso, né? Isso na faculdade, sobre network. Sim. E antes dele eu nunca tinha ouvido falar que alguém fizesse isso dentro de faculdade, né? Eu fiz algumas faculdades, algumas pós-graduações e eu nunca, em momento algum, eu tive aula sobre isso. Que legal. Inclusive eu falo para os meus alunos, e eu falo assim com propriedade, que eu aviso para eles, falo, ó, galera, isso aqui que eu vou falar agora, não falam em faculdade não, tá? Isso aqui é bônus. Isso aqui tá fora do script. Exatamente porque eu sei disso, não tem, né? Isso. Inclusive, o nosso curso de administração agora, esse ano, mudou a grade e agora realmente temos lá disciplinas mais modernas, né? Então a gente tem disciplinas de prospecção de negócios, de empreendedorismo, tecnologia, entre outras, mas a gente está falando de um curso de administração. Então no curso de administração tem que ter esse tipo de conteúdo. Minimamente. No mínimo, tem que ter, faz parte. Agora, quando a gente fala de outros cursos, realmente não tem. Você fez direito, né? Direito de formação. Não tem, deveria ter. Porque o advogado não, né? O formado em direito sai de lá, daí ele vai seguir carreira de advogado, daí ele entende que para ele ser um advogado que tem expressividade, ele vai ter que começar a empreender. Vai ter que começar a entender como que funciona isso. Ele vai ser dono do seu negócio. Sim. Isso. Né? Sendo autônomo ou não, ele vai ser dono do seu negócio. Vai. Ou ele vai trabalhar para alguém, né, no escritório de alguém, ou ele vai ter o seu próprio escritório. Entendo seu próprio escritório, ele vai precisar angariar clientes. Como é que ele faz isso? Ninguém ensinou isso na faculdade de Direito. Não, não ensina. Então, realmente, a gente tem hoje uma precariedade muito grande na totalidade do Brasil com relação a falar sobre isso dentro da faculdade. E eu digo mais, falar sobre isso dentro das escolas. Eu vou mais longe, falar isso na televisão é raro, né, Peixe? Nossa, nós somos diferenciados demais. O Rafa é muito top. O Telescópio com Sinergia surgiu justamente com esse propósito. Viu? Em que lugar que a gente pode falar 1 hora sobre troca de experiências, né? Aqui ninguém tem medo de concorrente, não tem isso, né? E é super legal. Essa semana, na semana passada, na quinta-feira, eu tive um feedback assim, surpresa, de uma pessoa que me viu e ela me falou assim, Rafael, ela chamou de Peixe, aliás. Peixe, tudo bem, não sei o quê. Eu olhei pra ela e falei, ai meu Deus, não tô lembrando, sabe? Não tô lembrando. Ela falou assim, calma, você não me conhece. Eu conheço você não me conhece. Queria parabenizar e agradecer pelo conteúdo. Acompanho você, os conteúdos que você faz na TV, na rádio, nas redes sociais. Não sou empreendedora, mas acho super interessante, aprendo muito, absorvo e já consegui ajudar pessoas do meu convívio com o conteúdo que eu aprendo. Então assim, a gente acha que está falando com quem quer empreender, com quem está empreendendo. Não é um assunto para todo mundo. Para todo mundo. É um assunto para todo mundo porque é muito relevante mesmo. E que legal que a gente está conseguindo entregar isso. Fico muito feliz. Isso é propósito. Isso é propósito. Exatamente. E se você, eu falo muito sobre isso, se você tem um propósito, né? O processo se torna suave. Então a tranquilidade ela vem de eu ter achado já ter achado o meu propósito. Entendeu? Então por saber como lidar com ele, a tranquilidade ela está dentro. Ela vem. Então o interior, a busca do interior, a tranquilidade é para os meus filhos. Eu não consigo trabalhar pensando que algum deles pode estar correndo perigo, em situação de risco e etc. Eu preciso de tranquilidade. Cidades menores, atualmente, trazem mais isso para as famílias. Sem dúvida. Então, essa foi a busca quando eu saí da cidade. Particularmente no quesito logística, transporte. 5 minutos para estar em qualquer lugar. Não tem preço. Hoje você está morando em que cidade? Em Itu. Na cidade de Itu. Hoje eu moro na cidade de Itu. Mas de lá você está capitaneando uma série de atividades. De lá eu já cheguei, estou chegando agora na 5ª cidade, né? Itapetininga é a 5ª. É Itu, Salto, Porto Feliz, Indaiatuba e Itapetininga, junto com a Papa Rica, que é uma franquia de comida saudável, congelada, que existe há 25 anos em Limeira e que eu, quando estava precisando alimentar os meus filhos gêmeos, que são os últimos, eu me vi na necessidade de procurar comida congelada para dar para eles, no sentido de eu já fiz isso com meus mais velhos e eu precisava fazer com os mais novos, mas eu não tinha tempo. Então não dava para eu ir até o mercado, comprar, cozinhar, congelar, não dava. Eu precisava pronto. E aí encontrei em Sorocaba e comecei a buscar e comprar, me tornei a melhor cliente deles durante muito tempo. E numa dessas indas e vindas, não que eu tenha decidido, mas me veio o insight se eu preciso, tem um monte de gente que precisa. A facilidade de você ter comida pronta, sem conservante, sem aditivo, sem corante, sem estabilizante. 7 minutos está pronto. A gente atende do bebezinho ao vovozinho. A gente passa por todas as idades. Mas deixa eu perguntar mais aí sobre a Papa Rica. O que é? Uma seleção de alimentos congelados, naturais. Isso. A gente fala que, porque
quando a gente fala sobre, às vezes as pessoas não entendem, mas ele é ultra congelado. Congelado é o que a gente faz em casa. Sim. Ultra congelado é o que se faz em um ultra congelador. Qual é a diferença disso? Eu preservo nutriente, textura e sabor. Quando aí você me conta, tá? Eu mando pra cá, você experimenta e você me conta. Opa. Se você abrir aquela película e você comer a comida e ela não tiver com sabor de nova, pode me chamar. Porque esse é o princípio ativo da Papa Rica. É você saber que a comida é nova, porque ela foi ultra congelada. Na hora que ela estava no fervor, ela foi para o menos 25. Automático. Exatamente. Preserva todos os nutrientes. Preserva todos os nutrientes. Daí o foco no mercado de bebês. Ela surgiu como também mercado idoso. de bebê, sabe? Ela surgiu lá 25 anos atrás, em 88, como comida para criança, pequenininha. Por quê? Porque a fundadora, Marisa, ela também tinha filhos e precisava alimentá-los, e não tinha como. E começou a fazer, e isso tomou essa proporção. Ou seja, ela não pensou no negócio. Ela pensou primeiro na sua necessidade. Sim. E eu acho que todas as Se era a necessidade dela, era de outras Isso. Adelaides também. Isso. E assim, todas as vezes que a gente pensa dessa forma, né, em que a gente enxerga uma possibilidade de abrir algo, mas esse negócio, ele tem a ver com a sua vida, a chance de dar certo é muito maior. Porque você vai fazer com mais propriedade. Sim. Então, quando as meninas falam, mas quando você está na loja, a gente vende mais. Porque eu falo dos meninos, eu falo dos 5 filhos que eu tenho. E aí, mas a gente não tem os filhos. É quando Mas o você conta negócio vira história. propósito, como o Peixe acabou de falar. Mas como é que você vende se você não tiver essa história? Conta essa história. A história não precisa ser sua para você contar, né? Então eu falo isso, eu treino o time e eu falo, contem a minha história. Porque aí elas falam que fazem isso, né? Porque tem algumas que nem mães são ainda. E vendem comida para bebezinho. 2 linhas nossas são regulamentadas pela Anvisa. Ou seja, é atestado pela Anvisa de que crianças a partir de 6 meses de vida podem comer essas 2 linhas nossas. E você falou do vovozinho também, então tem uma linha especial? Tem, porque a gente tem sopas, a gente tem caldos, aí a gente tem uma marmitinha que é desse tamanho, que a gente chama de comidinhas, e a gente tem comidinha max. Aí eu falo que é para o jovem, para o adulto, homem. Comidinhas, eu acho que uma mulher, uma criança come. Aqui em Itapê inaugurou já? Vai inaugurar? A gente já consegue fazer entregas agora aqui em Itapê. Está disponível onde? A gente só delivery. Se você acessar o nosso Instagram, né, Papa Rica, em Itapetininga, você vai encontrar, vai lá no direct, chama a Nath, que agora você já consegue ser atendida. Sim, que legal. Queria que você falasse um pouquinho sobre a gestão de tempo. Bastante gente assim que me acompanha me pergunta, algumas pessoas elogiam a minha gestão de tempo. Por assim, uma hora a gente tá aqui, uma hora tá no escritório, daqui a pouco tô com a Ravi, tô no jiu-jitsu, é um negócio muito dinâmico, né? Mas quando eu tiver acesso à sua movimentação, da sua agenda, né, eu me senti um menino, no sentido de gestão de tempo. Não. Porque a Adelaide, assim, você acompanha ela, uma hora ela tá... Ela tem 5 filhos, ela falou. Tem 5 filhos pra começar, tem 5 filhos. Uma hora tá em Itu, tá em Itapê, tá fora do país, daqui a pouco tá... Tem empresa, né, em várias cidades. Como que é essa gestão para você? São 5 bichos também, são 4 cachorros e um gato. É gente, hein? É ser vivo. Eu falo, são muitos seres vivos, dependendo da minha pessoa. Sim. Eu tenho rede de apoio. Não tem outra resposta para isso, senão essa, Rafa. Eu tenho rede de apoio. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 20 anos. Eu tenho minha sogra, eu tenho tias, eu tenho amigas no hospital. A gente precisa ter. Hoje eu não me imagino sem rede de apoio. Então, gerenciamento de tempo é super importante. Agenda, né? Para mim, não foi fácil conseguir colocar sempre tudo o que eu tenho que fazer, mas eu aprendi a fazer isso todos os domingos. Eu faço a minha agenda da semana inteira. Eu não durmo sem olhar tudo que eu tenho para fazer no outro dia. Normalmente eu durmo 5, 6 horas por dia. Porque é o que eu preciso para que eu consiga me restabelecer, e aí é o diferencial para o Felipe. O Felipe precisa dormir 8, 9 horas, e ele fala, eu não sei como é que você consegue, mas veja, os primeiros começam a dormir às 7 da noite, e eu faço questão de estar com eles, de dar banho, de dar o jantar, de botar para dormir. Depois vem o Pedro José, que tem 10 anos, dorme às 9, e tem os outros 2 que só dormem às 10h30. Eu não tenho como dormir antes, porque eu preciso estar com eles nesse tempo aqui. Entendeu? Eu não estou o dia inteiro. Não dá para ser ausente. Ou seja, a Adelaide multitarefas, mas é mãe também. Preciso.
preciso. Essa é a maior razão da minha vida. Não tem como achar que o meu trabalho, ele se sobrepõe aos meninos, né? Não. Tudo que eu faço como eu faço, porque eu quero que eles olhem para a mãe deles e percebam tudo que eu fiz. Que tire disso exemplo, sabe? Exemplo de se manter em movimento. Essa é a minha ideia com eles, é não se fazer de vítima, ninguém é vítima do mundo, ninguém é vítima da sociedade, sabe? Aquilo que você pensa, você realiza, você consegue. Então, lá em casa, a vibe de energia é essa. Esse negócio, porque eu não vendi hoje porque choveu, porque não saiu o sol. Não rola, sabe? Então, tenta de novo, faz diferente, faz o que nunca ninguém fez. Quer resultado diferente, começa a fazer coisa diferente. Fazer as coisas diferentes. Achei genial, e principalmente pelo fato de você ser mãe de 5, e você ter toda essa tranquilidade de falar isso e mostrar para os seus filhos como exemplo, para eles se orgulharem disso. Porque eu, assim, não julgo, tá? Não julgo mesmo. Porque eu sei que tem pessoas que vão pensar totalmente oposto. Uhum. Por exemplo, assim, eu sou mãe, eu sou pai, então eu tenho que me dedicar 100%, eu vou deixar tudo de lado, porque senão eu vou traumatizar o meu filho aqui, porque eu não... Pera lá. Então, assim, se você tá movimentando, tá fazendo, esse lance que você comentou, se acontecer alguma coisa lá, se machucar, for pro hospital, vai com a amiga, não tem problema nenhum, tá tudo certo, né? Mas eles sabem, eles têm a consciência de como que funciona. Sim. E em nenhum momento vai ficar uma mancha, um trauma, minha mãe tava trabalhando e não tava comigo a hora que eu caí da bicicleta. Não, aqui. sabe quando é que você percebe isso, Rafa? Quando o telefone, algum deles chama, quando acontece qualquer coisa e a primeira pessoa que eles procuram é a mãe deles. Pronto. Isso é a prova de que o que eu faço funciona. E tá tudo bem se não funcionar para outras pessoas, né? Nós somos diferentes. Mas eu sempre tive muito na minha cabeça e fui ensinada dessa forma. Antes de pensar que mundo, né, eu tô deixando para os meus filhos, eu tô pensando que filho eu tô deixando para o meu mundo. Sabe? Então começa em casa, não começa na rua. Quando me chamavam para fazer, vamos para a rua, brigar pelos nossos direitos. Gente, eu tenho 5 para criar. Eu preciso primeiro começar em casa. Sim. Se eu em casa ensinar meus filhos que mulher você não bate de jeito nenhum, ainda que ela bata em você, você procura um adulto, porque é isso que os pequenininhos escutam. Eu estou começando a fazer um trabalho dentro de casa. Sem dúvida. Né? Se eu ensinar para eles que dinheiro não nasce em pé de árvore e que para ganhar mesadinha tem que desenvolver produzir. Um trabalho, Sim. né? Eu estou ensinando a eles alguma coisa. Então, eu estou tentando deixar para o mundo filhos melhores. Até porque para deixar o mundo mais limpo, você pode começar pela tua calçada, né? Essa é a ideia, de dentro para fora. Exatamente. Né? Então, às vezes eu sei que... E eu tenho amigas que vivem 100% em função... Eu tenho irmã, não só tenho amiga, eu tenho irmã que vive 100% para os filhos. Tá tudo bem. Cada um administra de uma forma que acha que tem que administrar. Se você vive full time assim, ok. Se você não vive full time assim, ok também. Só não deixe eles a serem delegados para outros, sem, né, a tua supervisão, sem a tua gestão, sem a tua orientação. Eu falo muito isso, eu tenho rede de apoio. Quem educa sou eu. Rede de apoio não se mete na minha educação. Entendeu? Então, todo mundo dança conforme a minha música. Perfeito. Muito bom. A Papa Rica, olhando aqui pelas redes sociais, dá para entender que surgiu da tua necessidade também com gestão de tempo. Sim. Né? Pela praticidade, pela agilidade. Sim, chega de noite, eu tenho 2 opções. Eu faço jantar ou fico com as crianças. Sim. Vou ficar com fome, porque eu vou ficar com as crianças. Então, se eu tenho a Papa Rica no freezer, eu tinha, né, essa benéfica de poder colocar, ou falar até, nem colocar, né, os 3 mais velhos, vai lá no freezer, pega, se vira, né, me deixa aqui com os pequenos, porque é a hora deles, eu preciso ainda botar no prato deles para que eles comam, e depois dar banho e depois voltar para dormir. Aí depois eu começo com os mais velhos, a ver tarefa e etc. Mas eles conseguem gerir já também esse tempo. Eu falo muito, né? O que é que a Papa Rica vende? Se você me perguntar assim, a Papa Rica vende alimento congelado? Não. Sossego. Vende Tempo. Tempo. É isso aí, tempo livre. Para você De fazer qualidade, o que você né? quiser. Para você fazer o que você quiser. O seu pilates, a sua terapia, ficar com seus filhos, você faz o que você quiser no seu tempo livre. Você falou que em Itapetininga é mediante entrega. Isso. Esse sistema do delivery, é óbvio que eu vou falar, mas só para a gente trazer esse ponto aqui, esse assunto para a mesa. Pós-pandemia, viu, o serviço de delivery passou a ser irreversível, né? Acredito Tudo que sim. se pede, né? De fralda descartável, a comida, a compra de supermercado e por aí vai, né? Você sabe que durante a pandemia eu usei muito, porque eu estava grávida de gêmeos. Então eu tive que ficar isolada de todos.
Mas, passando a pandemia, eu voltei a fazer o que eu sempre fiz, porque eu acredito que a gente só consegue crescer numa cidade em que a gente tenta estruturar o crescimento dela. Então, independente de onde eu esteja, se eu quiser comprar brinquedo para as crianças, eu vou procurar a loja da cidade. Se eu quiser comprar fralda para as crianças, eu vou procurar a loja da cidade. E comprar pela internet é bom, é cômodo, é maravilhoso. A praticidade é muito grande. Mas se eu comprar pela internet sempre, eu não vou saber qual é o empresário que eu estou ajudando. Eu não consigo ter essa ideia. Um exemplo de uma pet shop grande, enorme. Né? Você compra pela internet, você recebe em casa. Mas eu acredito que aqui em Itapetininga tenha empresários locais Sim. que também têm os pet shops. E aí, qual é a sua contribuição? Eu fui criada dessa forma, para pensar dessa forma. Eu preciso ajudar quem está ao meu redor. Então, quando a gente chega em qualquer cidade que a gente vai, como a gente foi quando a gente chegou em Itu, a gente já não compra mais em Barueri, Santana de Paraíba, onde a gente morava, para comprar onde? Em Itu, porque a gente está morando ali. A gente chega em Itapetininga, que eu montei já meu escritório. Então, tudo que eu precisei para o escritório, eu comprei aqui. Todas as vezes que eu preciso de algo para os meus filhos, eu estou aqui, eu vou comprar aqui. A facilidade da internet? É, mas quem eu estou ajudando? Não sei. Agora a gente já elevou o nível. Agora a gente já elevou o nível lá para cima. Eu falei que ia ser bom. Eu falei que ia ser bom. Agora a gente já tá falando de um estilo de vida já, que a gente vai tentar compartilhar aí para o pessoal pegar essa visão. Isso que ela tá falando tá atrelado ao quê? A internet traz muito disso. Preço. E aí? Qual o propósito nisso? Quem que está ajudando? Viu? Vamos todos nós virar funcionário da Amazon? Exato. Quem que você está ajudando? Para onde você está contribuindo? Para onde está indo o seu dinheiro? Né? Às vezes é o mesmo empresário que está falando, nossa, mas ninguém gasta aqui comigo, ninguém compra aqui, mas você é o primeiro que, na primeira oportunidade, por causa de R$2, você vai comprar no mais barato na internet. Isso eu acho fantástico, eu acho genial. Isso. E aí, assim, quando surge o BNI, ele vem com uma metodologia que eu não conhecia, mas para me mostrar que os valores dentro da corporação eram os mesmos meus. Eu cresci vendo que se ajuda as pessoas primeiro, para depois se receber algo. E quando você recebe. E você tem que ajudar pensando que um dia pode vir? Pode, mas também pode não vir. E tá tudo bem. Você fez o quê? A sua parte. A sua parte. Então, quando você cresce dentro desses valores, e que eles falam muito sobre isso, atitude positiva. Né? Eu tenho um pai extremamente positivo, né? Realista, pé no chão, mas ele é incapaz de pensar em algo no copo meio vazio. Ele criou 8 filhos dessa forma. E isso gera dentro de você uma segurança que eu passo para os meus filhos. Então, quando você vai lendo lá todos os valores que o BNI tem, e você encontra isso, e de fato você vê que isso é posto em prática, numa equipe que te acolhe, te abraça, que foi o que aconteceu comigo quando eu entrei lá atrás no Providência em Itu, não tem como você não achar que você encontrou a sua galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque tu vai fazer aquilo que tu se propôs a fazer de uma forma suave. E junto. E aí gerir pessoas, que todo mundo fala sobre isso, né? Sobre como é difícil de gerir pessoas. Mas gerir pessoas dentro de um propósito e uma metodologia é um pouco mais suave. Vamos do começo, para o pessoal que está em casa entender. O que é o BNI? O BNI é uma empresa, né? Uma organização hoje, né? Global. Somos 310 mil membros no mundo, 77 países diferentes. Estive agora há pouco em Madrid, onde tive o prazer de assistir uma conferência global com 70 nacionalidades juntas. E assim, ali eu pude ter um pouquinho de ideia do quanto é grandioso a organização, né? Muita gente às vezes fala assim, o BNI do fulaninho, o BNI da fulaninha, porque a gente tem a mania de personificar o BNI, né? E aí você vai para uma convenção dessa e você olha assim para um lado, olha para o outro e fala, não é de ninguém. A organização ela é gerida sozinha, ela existe. Então aqui no Brasil, agora estou na região de Itapetininga, e o que é que a gente faz todas as semanas? Porque é isso que todas as equipes no mundo fazem todas as semanas. A gente se encontra com empresários para ali, naquele meio que a gente chama de seguro, porque as pessoas se conhecem, conseguir ajudar aquelas pessoas. Visualize de uma forma muito prática o que é que seria o BNI. Tem uma equipe de 30 pessoas, são 30 pessoas trabalhando para o seu marketing. Você tem uma equipe de 30 no marketing, você vai ter dentro do BNI. Por quê? Porque se você passa a ser membro do BNI, você passa a qualificar aquelas pessoas a falar bem da sua empresa. Porque toda semana você vai falar da sua empresa.
durante 50 semanas no ano, porque a gente só para em 2. E aquelas pessoas vão conhecer você, vão acreditar em você, vão ter confiança em você e vão começar Multiplicar. a indicar você. E aí você entra e pensa às vezes, porque muita gente pensa, eu vou vender para os membros daquela equipe. Não, você não entra com esse pensamento. Eu vou alcançar a rede de contato de cada um deles. Então, se cada um tem, em média, 150 contatos, multiplique isso por 30, é a rede que você vai ter indo para a reunião toda semana. E aí, como é que eu contribuo com isso, né? Eu contribuo deixando também com que aquelas pessoas acessem a minha rede de contato. Então, um exemplo hoje na prática, eu não sou mais membro, eu sou diretora executiva. O que é que eu faço? Porque eu tenho cadeiras da Papa Rica em outras cidades, no BNI. Certo. Eu coloquei minha supervisora, minha gerente, porque eu quero que a Papa Rica continue expandindo. E eu acredito que o BNI é a forma para isso acontecer. O que é que eu faço com elas? Toda semana eu quero o mapa de referência da equipe dela. O que é mapa de referência? Que é o quê? É quando um membro fala assim, essa semana o meu pedido de referência são pediatras, preciso me conectar com pediatras. Aí o outro fala, essa semana eu preciso falar com, exemplo, tá? O RH da Pantera Alimentos. E isso a pessoa vai anotando, todo membro vai anotando. No final ele vai ler e vai ver o que é que ele pode ajudar, quem ele consegue conectar. E aí o que é que eu faço com elas? Eu peço que elas me mandem foto disso. Por quê? Porque tem eu e tem o Felipe, a gente tem uma rede imensa. E o que é que eu posso fazer por essas equipes? Então, além da minha região, que é Itapetininga, tem outras equipes, as quais a Papa Rica faz parte, e que eu também tenho esse compromisso de fazer crescer. Porque essa é a ideia, conseguir ajudar todo mundo a crescer. Para você visualizar a Papa Rica, quando a gente está numa reunião dessa, sendo membro da Papa Rica no BNI. Olá pessoal, eu sou Adelaide Conduta, eu tenho a cadeira bloqueada de alimentação saudável no BNI e meu pedido de referência essa semana, geralmente a gente conta um case de sucesso, né? E meu pedido de referência essa semana é, estamos com promoção do kit semaninha. Então, se você quiser, essa semana o kit semaninha está com desconto. Então, os membros que sabem, que precisam do kit semaninha, eles já sabem que essa semana está com desconto. Mas eu não estou vendendo para eles, mas eles lembram que pai, mãe, irmão, amigo, em qualquer lugar que eles vão, eles encontram pessoas. Quando ele vai ver um bebê, ele vai lembrar na hora da Papa Rica. Por quê? Porque eu ensinei ele a lembrar. E é isso que você tem que fazer com a sua empresa. E repetindo uma vez por semana. Uma vez por semana. Em Itapetininga, as reuniões estão acontecendo aonde? A gente hoje tem aqui uma equipe já formada, que é a Pride, que existe há 4 anos. Comemoramos agora, no dia 5 de dezembro, 4 anos de existência. Ela acontece nas terças-feiras, 6h30 da manhã, no Hotel Colonial Flat. Tá. E agora, que é a novidade, a gente está startando uma nova equipe em Itapetininga, depois de 4 anos com apenas uma equipe. A gente vem com o BNI Stone, que vem de pedra de Itapetininga, né? Essa é a ideia, era homenagear a cidade, então ficou BNI Stone. A gente começa hoje, na data de hoje, que eu falo que eu sei que o programa está sendo gravado. Isso. Então, na data de hoje da gravação, a gente vai fazer a primeira sessão de café com alguns empresários, onde o Rafa vai estar lá também. É uma outra equipe. É outra equipe. Com o mesmo propósito, o mesmo perfil. Igualzinha. Aí, às vezes, vem a dúvida, mas uma equipe, ela é boa para outra equipe? Ela não é boa para outra equipe, ela é maravilhosa para outra equipe. Por quê? Porque aqui a gente tem profissionais, que as cadeiras já estão bloqueadas, certo? Tá. Bloqueadas é um por segmento. Porque não pode ter 2, Tá. né? Então, comida congelada, esteticista, cabeleireiro, farmácia de manipulação, tá aqui, não pode ter outro. Se vem um visitante para essa equipe e a cadeira já está bloqueada, o que essa equipe faz? Joga para outra. Envia o convidado para outra, porque aqui você não pode, mas tem outra que você pode. A mesma coisa acontece com a outra equipe que está se formando. A gente está se formando, a gente já tem cadeiras bloqueadas. Quando ela começa a aparecer outras cadeiras que você não pode mais entrar aqui, por exemplo, tem um salão de beleza, apareceu outro salão de beleza. Não pode entrar. Na Pride não tem salão de beleza, mandamos para a Pride salão de beleza. Entendeu? Porque isso acontece no mundo inteiro. Para ter uma ideia... E um grupo pode pedir referência para o outro, aí no caso? Não. O seu grupo só pede referência dentro do seu grupo. Referência é só dentro do seu grupo. Agora, você pode reunir, fazer reuniões 1 a 1 com o mundo todo. Não só com a outra equipe, como com o mundo todo. Não, mas eu digo assim, por exemplo, no grupo que já existe, o Tá. Pride. Se eles pedem alguma referência de algum profissional que não tem cadeira bloqueada lá, mas tem cadeira bloqueada na Stone... Provavelmente essa referência vem para cá, ou não necessariamente? Então, quando a pessoa de fato vive o BNI, Rafa, Entendi.
ela não importa qual é a equipe. Você está entendendo? Sim. Se eu sei que tem alguma equipe, quando eu vou de visitante, quando eu vou de observadora, e alguma equipe ali me fala que precisa de algum profissional que eu conheço, não importa qual é a equipe, entendeu? Sim. Porque é o pensamento do sozinha eu vou mais rápido, se eu tiver com gente eu vou mais longe. Perfeito. Entendeu? Esse é o pensamento do BNI e é aí que você entende que a pessoa de fato vive o BNI. É quando ela começa a se importar com todos, sabe? E não só com o seu. Eu vou chamar um break aqui, mas tô encantado com essa visão aí da Adelaide, porque assim, a gente não cresce sozinho, a gente cresce em conjunto. É isso. E não é nem só com o olhar empresarial também, mas é enquanto comunidade. Se minha cidade vai bem, eu vou bem. Se minha cidade vai mal, eu vou mal. E agora, sabendo que isso é treinável, só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer. Ó, o break é bem rapidinho, a gente volta já já. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. Olá, Fofi! Estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um prato saboroso e papo interessante, Fofi. Não perca, estaremos juntas, eu, você e eu. Um beijinho, Fofi! Sinergia Soluções, a contabilidade que gera resultados. Há 7 anos em Itapetininga, agregando valor para os empresários com tecnologia, seriedade e com uma equipe competente, jovem e atualizada. Está pensando em abrir um CNPJ? O seu lugar é aqui. Vem para Sinergia, Rua Coronel Pedro Dias Batista, 1444, Centro, Itapetininga. Cada coisa que a gente conversou no intervalo aqui, não, Peixe? Sim. Puxa não vida, para, né, no intervalo. Não para no intervalo. Eu vou compartilhar com o telespectador, lógico, depois a gente volta a falar do BNI. Aliás, eu acho que a gente está falando tudo de network. O empresário hoje, ele é prestador de serviço, de qualquer área. Ou seja, valorizar é dar valor à experiência do cliente, à jornada do cliente, o bom atendimento, a satisfação. Porque assim, é muito mais gostoso você comprar numa loja presencial, tomar um café, falar um oi, contar uma história, ouvir, ver amigos, do que comprar pela internet. O comprar pela internet é uma solução tecnológica e geográfica. Eu não posso ir até São Paulo comprar um produto agora, então eu posso comprar pela internet. Mas se tiver uma opção local, os benefícios para o comprador são muitos. A história vivida, a jornada, o passeio, a experiência, isso o empresário também precisa levar em consideração, né, Adelaide? Sim, se você quiser que a sua cidade cresça, você começa a entender que o dinheiro precisa ficar aqui. Isso. Não lá fora, você precisa consumir aqui, você precisa comprar aqui, para que o dinheiro fique aqui, para que a sua cidade cresça e gere novos empregos. Qual é o maior problema que a gente vê hoje no empresariado? É que ele tem pessoas para trabalhar para ele, mas ele não qualifica essas pessoas. No sentido de, essas pessoas estão ali
pelo que elas vão receber, ou aquelas pessoas estão ali porque elas entendem que o trabalho delas é importante. E isso tem uma diferença muito grande. Eu digo porque eu treino times e elas me dizem assim, é muito melhor sabendo para onde vai, se eu souber para onde eu vou, Sim. o caminho fica mais fácil. Se eu tiver um líder que ele sabe para onde ele está indo, eu sigo ele facilmente. Perfeito. Aí a gente volta a falar da gestão de pessoas e eu volto a trazer o nosso especialista aqui, que é o Peixe. Rafael, até para contratar pessoas, isso pode ser treinável. Então eu posso para você, como empresário, passar para você o perfil de empresário que eu sou, né, do meu segmento, e delegar inclusive a seleção. A palavra final vai ser minha, mas você vai me trazer 3 opções. Exato. Ó, Fábio, A, B e C, você escolhe. Aí você entrevista. Dentro do que vocês estão falando sobre prestigiar, eu vejo que as pessoas, e isso falando empresário, tá? Porque talvez quem está ouvindo lá de casa e não tem um negócio, ele está pensando assim, mas o que eu ganho? Se eu vou comprar na internet mais barato, vai chegar mais rápido, o que eu ganho de ajudar o João, o Zé, a Maria, né? Talvez não seja claro para ele. Então assim, trazendo para quem tem empresa, fica mais fácil de entender essa concepção de prestigiar. Mas, em geral, as pessoas querem ter prestígio, mas não querem prestigiar. Sim. Então, assim, na hora de eu vender, na hora de... Eu quero que as pessoas olhem, comprem comigo. Mas na hora de eu comprar do João, da Maria, do Zé, não, vamos para a internet. Então, tem um pouco disso. Essa questão que você falou da seleção, né, que é um serviço que a gente vende, inclusive, né, que é Sinergia Empregos, que é a terceirização da contratação. É onde a gente resolve uma dor do empresário que, primeiro, conseguir mão de obra qualificada. É difícil. Selecionar, divulgar a vaga, né? Filtrar o perfil, inclusive se bate com quem está contratando. Isso. Porque muitas vezes o empregador ele nem faz ideia do que ele precisa para o perfil dele. Ele sabe que ele quer alguém que faça aquele serviço, mas não faz ideia qual o perfil que tem que ser essa pessoa para se dar bem com ele. Talvez ele vai procurar alguém igual a ele, né? E no momento que ele achar, as pessoas vão ficar 2 dias lá. Porque vão entender que um não suporta o outro, né? E aí, quando você tem um profissional, alguém que sabe o que está fazendo, você faz isso com qualidade. Mas daí, no final da história, eu falei só os benefícios, tá? Aí, quando chega na hora do preço, não, isso aí eu mesmo faço. Não, por quê? Isso aí não vai nem gastar tempo, rapaz, aí, por que eu vou pagar ele para fazer isso, entendeu? Então, assim, você acaba esquecendo, você acaba olhando de novo para o preço. A seleção natural... A seleção natural não vai acabar com esse comportamento, Rafa? Eu não, tenho certeza que tudo é cíclico. Porque o mundo muda, né? Sim, o mundo está mudando. É cíclico. Quando você tem essa postura de você só querer benefício e você não entregar, não existe contrapartida, na contabilidade a gente chama assim, né, de contrapartida, o próprio mercado vai tirar você, o próprio mercado vai fazer... A seleção natural vai excluir. Vai tornar as coisas mais difíceis para você, e aí o outro vai prosperar, vai dar certo, você vai ficar sem entender o porquê. E vai ficar se reclamando, né? Nossa, o peixe tá se dando bem, ele tá se dando bem, né? Mas, pô, viu, o comerciante pode ser de uma rua comercial lá. Ele tem que se unir em associação de lojistas. Mas exatamente por isso, porque a gente volta para o pensamento do que quanto mais eu der, mais uma hora isso volta. Volta. Tá? Então, se a pessoa começa a acreditar nisso, mas acreditar verdadeiramente. Ela tem que viver isso, né? Exatamente. Ela tem que viver Exatamente. Isso. Mas se ele não viver, a seleção natural vai se incumbir. Muito provavelmente. Porque o BNI, pelo que eu estou entendendo, não é um clube de amigos para ajudar amigos. Eu não vou ajudar a Adelaide porque ela é legal, é do meu clube, o Rafa também, então nós pactuamos. Não é isso. Não é isso. São empresários que se encontram e desenvolvem confiança e credibilidade uns nos outros para que se indique a sua rede de contato a essas pessoas. Então, muito mais do que vender para o Rafa, é entender que ele tem uma rede imensa que pode consumir Papai Rico. Agora pensa assim, a responsabilidade e o nível de treinamento, de conhecimento que essas pessoas precisam, de confiança também mútua, para que eu chegue no nível de indicar para você a minha rede de contatos. Ou de eu falar para minha rede de contatos para ir gastar com você, e vice-versa. Então isso tem que estar muito afinado, né? Para que realmente comece a girar essa isso roda. Isso é treinável, Rafa, como você falou? Vou rebater. Isso é treinável, Adelaide? Sim. Sim. A gente tem, dentro do BNI, a gente tem um aplicativo, que é o Business Builder, onde você pode fazer N cursos e treinamentos sobre network,
sobre tudo que você imaginar. Podcasts, mais de 1000 podcasts tem lá. Eles todos, na maioria das vezes, traduzido, mas é o Ivan Misner, que é o fundador do BNI americano, então é traduzido para o português para que você entenda e vivencie tudo que ele já vivenciou em 39 anos para cá. Então ele conta vários casos e várias histórias e você vai entendendo mais sobre essa percepção do que é fazer conexões verdadeiras. Ao nível, para ter uma ideia, um dos mais recentes que eu fiz, acho que eu até comentei com o Rafa, é sobre posicionamento corporal. Tem 2, 3 pessoas conversando. Se eu chegar numa roda, eu sei se eu posso entrar ou não nessa roda. Se eles estiverem fechados? Dependendo da forma com que eles estiverem conversando e o corpo estiver localizado, eu sei exatamente se eu posso ou se eu não posso. E veja que coisa mais deliciosa de você aprender. Claro. Por quê? Você não vai ser inconveniente. Você não vai entrar onde não é para você entrar. Você vai esperar o momento certo para poder entrar naquela roda ou você vai procurar outra pessoa para você conversar com ela. Mas tudo isso você aprende. Muita gente chegava para mim, e eu ajudo muitas mulheres com relação a isso, lá em Itu, e muita gente fazia assim, mas Adelaide, isso é dom. Não, não é dom, gente. Não é dom. Existem pessoas com mais facilidade que com mais outras. Predisposição para isso ou para aquilo. Ok, mas isso pode ser treinado. Então é aquilo que você decidiu fazer. Primeiro decida. Depois que você decidir, coloque em prática. Tem muito empresário, nessa linha aí do BNI, tem muito empresário que entende da empresa dele, do negócio dele, lá, do produto dele, mas tem dificuldade de comunicação. Sim. Né? Eu lembrei por causa da habilidade. A habilidade de comunicação em público não é todo mundo que tem. Não. Mas o empresário, ele precisa desenvolver a habilidade de falar da empresa dele. Sim. Para apresentar a empresa dele. É isso. E o BNI é uma oportunidade de laboratório para isso, não? Também vai ter lá treinamento e curso. Se eu chegar lá e começar a gaguejar, eu não vou ser... Não se preocupa, não se preocupa. Vai ter alguém que vai falar... Primeira coisa que você vai aprender, que a pessoa vai chegar para você e vai dizer, olha só, Fábio, para você fazer a sua apresentação semanal, que é essa que eu comecei, olá pessoal, eu sou a Adelaide de Conduta, você vai ter 30 segundos ou 40 segundos, então você já pode em casa treinar com um timerzinho, você vai precisar falar isso e isso aqui. Então você pode deixar anotadinho para você seguir essa ordem, né? E se você em algum momento não se sentir ainda confiante, depois de tudo isso que eu te disse, tenta escrever o texto 70 palavras. É uma média de 70 palavras para você. Ou seja, é o treinamento. É sim. É o treinamento. É sim. E aí você vai fazer toda semana, durante 50 semanas seguidas. Eu conheço pessoas, Fábio, que eu nunca imaginei que fariam uma apresentação semanal cantando. E eu presenciei essa cena. E assim, logicamente, de gargalhadas, porque era uma hora descontraída da equipe. Mas eu nunca imaginei que essa pessoa, que mal falava quando entrou... Conseguisse atingir esse patamar. Atingir o patamar e cantar. Porque eles fizeram uma brincadeira de fazer a apresentação semanal, todos os membros cantando. Todos. E assim, é claro que se você não se sente confortável para fazer, você não precisa fazer. Certo. Tá? E ele podia não ter feito. Mas de alguma forma você tem que aprender a vender o teu produto, né? Tem que. Você precisa saber, melhor do que ninguém, como treinar as pessoas para falar bem do seu produto. Isso que eu acho brilhante, tá? Porque o que acontece? Uma coisa é assim, Fábio, é uma coisa, por exemplo, é natural sua. Primeiro porque você é da comunicação, a gente já faz um tempo junto, mas tem muito produto que eu vendo que você já tá craque, né? Essa engatada que você deu da Sinergia Empregos, por exemplo, Sim. É porque você já conhece meu produto, você já me conhece, sabe da minha credibilidade. E sei da importância disso. Sabe da importância, você se sente confortável de me indicar. Tanto que se você não se sentisse confortável, a gente nem estaria aqui junto. Exatamente. E isso, pensa, você conseguir treinar isso com todas as pessoas. Ou seja, uma coisa é eu chegar aqui e falar da sinergia. Outra coisa é você conseguir falar da sinergia sem a minha presença para outra pessoa no momento que você vê a oportunidade para emplacar a sinergia. Basicamente é isso, né, Adelaide? Isso é o BNI. É exatamente isso. Isso tem como mensurar? Sim. O andamento desse processo? A gente tem outro aplicativo, onde nesse aplicativo você vai lá colocar tudo o que está acontecendo. Tudo é mensurado, né? Tudo é contábil. Mas a gente precisa fazer isso. Eu estou indicando a Papa Rica como opção de alimento natural, ultra congelado, para criança ou para idoso. Pronto, falei. Mas eu não sei qual é a repercussão disso. Veja, aí você está indicando. A gente precisa de uma referência. O que é uma referência? É você chegar para seu amigo Pedro e dizer a ele, Pedro, a Papa Rica está abrindo. E eu já comi a comida de lá, gostei, indico para você. E aí você vai me avisar. Eu sou membro, você é membro, tá? E aí você vai dizer, Adelaide, indiquei para o Pedro a tua comida. Pedro comprou lá.
Eu vou abrir o aplicativo e lá tem uma linha que fala OPNF, Obrigado por Negócio Fechado. E eu vou botar no seu nome, eu vou agradecer a você. Que o Pedro foi lá e comprou os 100 reais. Boto lá, 120 reais. Então isso é contabilizado. Mas isso não há remuneração? Nenhuma e não pode. Se tiver, vai para o Conselho de Ética dentro do BNI, tá? É sem comissionamento. Para você ter uma ideia, a equipe Pride aqui, 4 anos de existência, bateu 10 milhões de negócios gerados. Tudo é quantificado. Então as indicações não 10 milhões? Não são soltas 10 as milhões. indicações. Não é assim, você falava lá da Adelaide, Não, é tudo triangulado. Não, é tudo... triangulado, exatamente. Para poder a gente mensurar, senão a gente não consegue mensurar. E se a gente não consegue mensurar, a gente não sabe o que é que está dando certo. Perfeito. Então a rede, ela vai gerar todas as informações, BNI, Itapê, São Paulo, Brasil, mundo, Isso. quantos negócios foram fechados, Isso. quantos em valor monetário, tudo é quantificado. E Ele tem não tem ranking. remuneração, quer dizer, não vou indicar Proibido. a Adelaide Não, é porque proibido. ela vai me dar 10% de Não, comissão. é sem comissionamento. Se houver comissionamento, isso vai para a ética e você é convidado a sair. Agora uma pimenta aí um pouco. E se eu não gostasse do Rafa? Eu tô lá no grupo, Tá. mas eu não confio nele. Não... Você não indica ele até você se sentir confortável de indicar. É isso. Mas sempre pensando o quê? No BNI, um dos valores principais, qual é? Atitude positiva. O que é uma atitude positiva? É você querer que todos cresçam assim como você. Vou chamar o Rafa para conversar, viu? Explique melhor. Exatamente. Eu não gostava muito. Reunião. Existe uma reunião lá chamada 1 a 1. Que é 1 a 1. 1 a 1. Quando você marca com um membro. Eu sou membro, o Rafa é membro. Eu ligo pro Rafa. Rafa, você tem disponibilidade de fazer 1 a 1? Vamos fazer? Vamos fazer. A gente marca e a gente vai fazer a reunião de 1 a 1. Ele vai falar meia hora da sinergia. Eu vou falar meia hora da Papa Rica para ele. E aí, o que é que acontece? Ele está me treinando para que eu fale sobre essa energia para as pessoas. E eu estou treinando ele para que ele fale sobre a Papa Rica para as pessoas. Um grande time. Né? É um time, é uma equipe. Assim, é muito legal quando você vê algumas equipes tomando uma proporção maior. Eu venho agora de uma conferência internacional e você vê indiano subir para pegar premiação com uma equipe com 100 pessoas. Você fica assim, já não é mais impossível, porque ele fez. Exato. Né? É isso. Rafa, network com uma visão coletiva mesmo, né? De crescimento coletivo, né? Eu gosto bastante de falar de network, agora saindo um pouco do BNI, para as pessoas entenderem que o BNI é um grupo, é um meio para isso, mas o network ele tem que estar presente, ele tem que ser vivenciado pelos empresários, pelos empreendedores. Essa questão da contrapartida, essa questão dessa ajuda mútua, essa questão de você querer que o próximo prospere, sabe? Muita das coisas que a gente falou aqui hoje é algo que tem que estar na veia do empreendedor, independente de BNI ou não. O BNI é um canal, mas isso totalmente à parte, com esse aprendizado, dá para colocar em prática. Então, muitas vezes você vai se colocar numa situação, não estou crescendo, meu vizinho está indo, meu negócio não vai, mas como que está a sua postura referente a isso? Qual o esforço que você está fazendo para fazer a roda girar? Você está em movimento ou você está parado, esperando que venha a nós o vosso reino? Como que tá? Então, o network... E assim, o network está em todo lugar, né? Eu sou um cara que eu gosto de estar em todo lugar, sabe? Porque eu entendo que em todo lugar eu tenho possibilidade de estar... Se eu estou apenas sendo visto, já está tudo certo. Se eu tiver a oportunidade de conversar, então melhor ainda. Mas tem que estar em movimento, tem que estar buscando. Dá para generalizar e afirmar que é um novo comportamento do empresário moderno ou não? Eu não vejo como novo, né? Talvez possa ser novo. Sempre foi assim? Eu não sei se novo, mas eu acho que é o caminho. Porque se você não procurar hoje, Fábio, fazer conexões verdadeiras com as pessoas, e isso independe do BNI, Perfeito. Tá? Você fatalmente ficará para trás. Como que você subsiste? Conexões verdadeiras. Conexões verdadeiras. É o ouvir o outro. Sim. É você estar disposto a chegar em um lugar e entender qual é a necessidade do outro. Viu, a gente está falando de negócio. Negócio é atender a demandas, não é isso não? Sim. Olhar oportunidades. Então, a Adelaide já deu uma aula aqui. Putz, ela precisava de comida para os filhos dela e ela foi buscar essa solução. O que ela vende não é comida, é solução e tranquilidade. Sim. Se a gente não tiver apto a ouvir o outro, a gente não prospera em área nenhuma, nem na área pessoal. Sim. Concorda ou não? E essa questão do atento à oportunidade, inclusive, é o que nos conectou, né? Esse perfil de estar atento às oportunidades também é o perfil de network. A Adelaide eu conheci faz pouco tempo, né? Foi no meu escritório,
através de uma amiga nossa em comum, me ligou e falou, Peixe, ó, tô com uma empresária aqui, Adelaide, eu quero que vocês se conheçam. Eu nem sabia o que era, não sabia se ela queria abrir empresa, se ela queria me vender alguma coisa, mas só pela força da conexão, ó, tô com uma pessoa que vou levar aí, beleza, a porta aberta. Não é força da conexão, Rafael, é sinergia. Sinergia. Obrigado. Vendendo peixe. Boa. Até falando que tá ficando bom, é bom nisso. Vendendo o peixe. E aí a Adelaide foi no escritório, até hoje, eu não consigo definir aquele dia se você foi para vender alguma coisa, não foi, foi realmente para a gente se conhecer, foi tomar um café, a gente se conheceu, já conheci um pouco da história da Adelaide, que ela faz, e ela também me conheceu ali, a gente já entendeu, opa, a gente fala a mesma língua, legal, e assim, questão de a importância de ouvir os outros. Sim. Eu nunca mais vou esquecer de quando eu estava saindo dessa reunião com ele, dele olhar para mim e dizer assim, e o seu sotaque é lindo. Porque eu contei para ele uma história de que no interior, normalmente as pessoas perguntam de que família a gente é, de onde a gente vem. Porque são cidades pequenas e menores. Não sou nascido aqui, então conheço muito bem isso que você está falando. Acontece, não acontece? E tu também acontece. Acontece, minha família é de João Pessoa. João Pessoa. Que é uma cidade menor do que Recife, onde eu fui criada. Mas eu falo para ele, Rafa, eu nem preciso falar para as pessoas, porque o meu sotaque, ele já me entrega antes, né? As pessoas não se dão nem ao trabalho de perguntar para mim, eu venho da parte de quem, né? Por quê? Porque o meu sotaque já me entrega. E a gente enveredou na conversa em outras coisas e no final ele vira para mim e fala, e antes que eu esqueça, o seu sotaque é lindo. É sobre isso. É sobre você, de fato, ouvir as pessoas e estar disponível para sentar e tomar um bom café. Sabe? A internet trouxe uma velocidade muito grande para a vida da gente, né? E a gente pensa que comprar tudo por esse meio é uma solução, né? E esquece de que, às vezes, aquele cara do lado da tua casa está fechando a empresa dele porque não está conseguindo vender aquilo que tu compra pela internet. E ele é da tua cidade. Sim. É ele que vai fazer a tua cidade prosperar. Então, é essa visão que, assim, eu busco dentro de trabalhar a Papa Rica no interior de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Itapetininga. Obrigada, Fábio. Particularmente ao telescópio vai ser chamada outras vezes. Obrigada. Com sinergia e sem sinergia, né? Inclusive, salvo engano, esse é o episódio... esse é o episódio 9. Mas você é a primeira empresária não original aqui de Itapetininga, né, Fábio? Mas realmente esse convite foi feito a você exatamente por você também estar dando uma oportunidade para Itapetininga ter escolhido a nossa cidade que a gente ama de paixão, né, Fábio? Sim. Trazer o seu empreendimento para cá, trazer o seu propósito para cá e pela contribuição que com certeza você já está fazendo pelo município com essa visão, com esse olhar, trazendo esse conhecimento para o pessoal que está em casa, de investir na nossa cidade, de fazer o dinheiro girar aqui. E com certeza pode trazer mais vezes aqui que tem muito para... Com certeza. Adelaide, como que faz para, se alguém estiver nos ouvindo e fala assim, gostaria de participar do BNI? Hoje existe um telefone, se eu puder deixar. Lógico. É o 15 9 9603 0312. De quem que é esse telefone? É o meu telefone. Posso repetir? Pode. Vamos lá, quem quiser participar do BNI, tirar informação, deve ser o WhatsApp também. Sim. Mande uma mensagem para Adelaide. 15 99 603 0312. Isso. Mas faça a referência, viu? Fala que você viu Adelaide no programa Telescópio com sinergia. Isso aí. Não tem compromisso, pode ligar, perguntar, se informar, claro, as reuniões são semanais. São semanais, o ideal é sempre ir a uma reunião, conhecer... Você sempre presente nas reuniões? Sempre não, mas assim, na maioria das vezes ou eu estou ou o Felipe está. Tá. Então, assim, um dos diretores executivos, enquanto a gente puder e tiver braço para que isso aconteça, a gente vai fazer dessa forma. Mas imagino que o modelo de reunião, a proposta do BNI, ela é padrão. Ela é super, super padronizada, no time, na pauta. Para quê? Para que você vá em qualquer lugar do mundo e tenha a mesma reunião. A mesma reunião. Frutífera. Exato. E o Papa Rica? A Papa Rica através do Instagram. Papa Rica Itapetininga, chama no direct, chama a Nath e fala com ela. Papa Rica Itapetininga. Isso. Muito Adorei obrigada. te conhecer, viu? Obrigada, Fábio. Também faço elogio do seu sotaque, viu? Muito agradável. Muito obrigada. Mas acrescento ao sotaque a sua visão de mundo. Acho que me sinto aqui hoje um aluno
privilegiado. Que é isso, eu mais aprendo. Eu tenho certeza disso, que eu mais aprendo do A que gente ensino. troca conhecimento, Você né? falou do sotaque, né, até me lembrei de uma situação aqui. O meu sotaque, ele é bem, né, bem específico também, né, bem peculiar, né? E esse tempo atrás eu fui atender um cliente em São Paulo, ele é diretor-geral da Unip. Assim, é PhD, sabe? Um cara super simples, super humilde, e a gente conversou bastante, fizemos um serviço lá, ele ficou feliz, fomos atender ele lá porque precisava de uma assinatura digital lá. E no final da conversa, ele foi sem pensar, tá? Mas é algo realmente que foi bom pra mim. Sabe quando você automaticamente você faz, né? No final, e nunca tinham me elogiado, porque assim, uma coisa é falar assim, nossa, você tem um sotaque diferente. Você não sabe se a pessoa gostou ou não. Outra coisa, ele falou assim pra mim, falou, cara, o seu sotaque, deixa eu falar um negócio pra você, seu sotaque me remete confiança. O jeito que você fala me trouxe confiança. Nunca vi você, não conheço você, mas 2 minutos que você abriu a boca e falou, eu me senti confortável. Aquilo pra mim foi, pô, sério, cara? Ou seja, uma pessoa com uma percepção tão grande, uma pessoa vivida, inteligente, né? Ele falou isso pra mim e falei, pô, que legal. E eu entendi o que ele quis dizer. Porque assim, no meio da selva de pedra que ele tá, né? O tempo todo pessoas ali que a maneira que fala já coloca em dúvida, coloca em xeque ali, pô, será que essa pessoa está com intenções reais comigo? Né? E ali ele se sentiu E confortável. é o conjunto da obra, né, Rafael? E foi a mesma coisa com a Adelaide. A oratória, Sim, a postura, exato. o olho no olho, né? Por isso que eu fiz questão de enaltecer, porque foi uma situação que ficou confortável para mim. Nunca conheci e parecia que já conhecia fazia um tempo. Então, pô, esse foi o motivo. Adelaide, mais uma vez, prazer em conhecê-la. Prazer para mim. Muito sucesso em Itapetininga e Obrigada. nos outros negócios também. Obrigada. Excelente 2024. Para nós todos. Quem sabe surge uma loja física nesse ano aí, né? Ah, sim. Estou super esperançosa para que isso aconteça. Assim seja. Que seja. Muito obrigado. Obrigada. Rafael Peixe, meu amigo. Obrigado. Feliz Natal, que vai ser, que foi ontem, no nosso programa gravado, né? Isso. Mas o importante é não esquecer do aniversariante, né? Sim. E o que nos move no dia a dia aí, que é um propósito, né? Razão para um mundo melhor, sempre. Que não seja apenas uma data comercial, né? Exatamente. É isso aí, obrado, Adelaide, pela aula. Obrigada, tá? A gente ficou obrigada, muito feliz Rafa, com que a é sua isso. presença. Também agradeço por ter aceitado o convite. Também bateu, pegou, não teve, né, não pensou 2 vezes em vir participar aqui. E agradeço mesmo, espero que você tenha gostado também, Fábio, da convidada, Demais, né? demais. É isso aí. Maravilha! Ufa! Que telescópio com tanta sinergia assim, não? Olha, melhorando a cada dia, viu, Rafa? Mas melhor, tá tudo bom. Muito bom. Fiquem com Deus, amanhã tem mais telescópio, sempre um programa interessante, porque a TVI é a TV que conta a nossa história. Um grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.